Muito boa noite, hoje é dia 4 de novembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar dos desdobramentos políticos da mega operação de combate ao tráfico no Rio de Janeiro, do que esperar do STF em relação à família Bolsonaro nos próximos dias e da lista que o IBGE divulgou com os nomes e sobrenomes mais comuns aqui no Brasil. E ainda tem o quadro Descompliquez, onde eu tento traduzir algum conceito, um termo ou uma especificidade, do nosso sistema político, jurídico ou econômico. Então, bora começar o programa de hoje. Em Brasília, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado foi instalada hoje no Senado Federal. Pode até parecer uma resposta rápida do Congresso à crise na segurança lá no Rio de Janeiro, mas a gente não pode ignorar que esse é um problema que existe há décadas, então não tem velocidade nenhuma nessa decisão. Essa CPI não nasce só do caos no Rio, ela nasce da formação de um poder paralelo, com milícias e facções criminosas dominando o território e influência política e judicial aqui no Brasil. Mais de 10% da população brasileira convive com esses bandidos diariamente, só para a gente ter uma ideia. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi eleito presidente da CPI com 6 votos a 5 contra o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que vai ser o vice. É uma vitória da base governista, diferentemente do que rolou na CPI do INSS, quando o governo ficou mais perdido do que cego em tiroteio e não conseguiu emplacar nada. O relator, por acordo, vai ser o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, que é o autor do requerimento da CPI e é um homem sério, de longa atuação no tema da segurança pública. A comissão tem como objetivo investigar o financiamento e a lavagem de dinheiro das facções, o domínio territorial das organizações criminosas e a possível, eu diria provável, infiltração de agentes públicos nesse sistema paralelo. Mas, e aqui que está o mas que deve ficar gravado, o risco, claro, é o mesmo de sempre, que a CPI se transforme num palco eleitoral, numa briga partidária entre governistas e oposição, enquanto o crime continua a se organizar sem ser apertado. O que dá uma contida esperança é que o momento não poderia ser mais oportuno, Depois da mega operação no Complexo do Alemão e na Penha, que deixou mais de 120 mortos, incluindo 4 policiais, a sociedade espera uma resposta institucional e não só mais uma transmissão de barraco pela TV. Se essa CPI seguir por um trilho sério, com autonomia, com audiências, com a convocação de protagonistas, com a compilação de dados e propostas legais, ela pode ser um ponto de inflexão. Se deixar dominar pelo microfone, pelo show, pelo espetáculo, pela eleição do ano que vem, aí o resultado vai ser mais um capítulo de decepção, com as milícias e as facções rindo da cara do povo e do parlamento. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal começa novembro pressionando o clã Bolsonaro por todos os lados possíveis. Na sexta-feira, a primeira turma vai julgar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação de 27 anos e 3 meses pela trama golpista, um processo que pode levar à prisão imediata do ex-presidente. Se vai ser mantida a domiciliar ou não, isso ainda vai ser discutido, mas é muito provável que sim. Bolsonaro tem um quadro frágil de saúde. Os ministros vão votar num plenário virtual, sem debate público, o que dá ao julgamento velocidade e um tom mais técnico, embora mais silencioso. Sem Luiz Fux, que era o voto divergente, a expectativa é de unanimidade pela manutenção da condenação. Na semana que vem, entre os dias 14 e 25, a mesma turma vai analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente que desde fevereiro fugiu para os Estados Unidos para conspirar contra o Brasil, denunciado por coação no processo que investiga o pai, o que pode transformar ele em réu. É uma coreografia de poder e de tempo, O ex-presidente sob recurso final, o filho à beira do novo processo e o Supremo em plena tensão, com um membro a menos, escrevendo capítulo a capítulo o desfecho de uma era. Só que a questão é outra. Quando a justiça chega, o mito pode até terminar, mas o movimento termina junto? Porque a essa altura o bolsonarismo já é mais do que um nome próprio, É um código de poder, uma cultura política e um teste constante de limite para as nossas instituições. O julgamento virtual pode parecer frio, mas é justamente nesse silêncio que o Supremo parece tentar retomar a normalidade.
Depois de tanto teatro, o que se espera é sentença, é justiça e não vingança ou espetáculo. Por enquanto, o Brasil segue entre a punição e a pacificação e o STF entre o dever de julgar e o peso de dar um desfecho. Se o clã chega ao fim com relevância, quem vai dizer é o sistema. E para o desespero das mães modernas de crianças com nomes como Sal, Sol, Benício, Noah e Luz, o IBGE fez a conta e descobriu aquilo que todo cartório do Brasil já sabia de cor. Nós ainda somos um país de Marias, de Josés e de Silvas. De acordo com o censo, Maria é o nome de mais de 12 milhões de brasileiras. É mais do que a população inteira do Rio Grande do Sul. Entre os meninos, José ainda figura no topo da lista com mais de 5 milhões de Zés em todo o país. Quanto aos sobrenomes, Silva ganhou de lavada. 34 milhões de brasileiros levam esse nome no RG. É mais do que a população inteira de toda a região sul do país, somada, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Depois vem os 21 milhões de Santos, os 11 milhões de Oliveira, os 9 milhões de Souza e os 7 milhões de Pereira. É um país em que quase todo mundo é santo ou planta. Mas tem também os nomes e sobrenomes mais incomuns do país, aqueles que só são dados a, no máximo, 20 pessoas. E são muitos, viu? Mais de 4 mil. Mas os que mais me chamaram a atenção foram as Cacilândias, os Xandersons com X, os Keidssons com Q, as Carmilenes com K e os Abacuque com H. Também chama a atenção os sobrenomes menos usuais. A família Piroca, por exemplo, é composta por 152 membros que se concentram no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já a família Brega é maior, conta com 446 pessoas que vivem em São Paulo, Rio, Minas, Maranhão e Pará. Agora, o que vocês não imaginavam é que existe toda uma comunidade de 129 pessoas em Pernambuco, cujo sobrenome é Beckham. Não sei se o David já passou por Pernambuco, mas fica aí a suspeita. Agora, para quem quiser saber, Gabriel está lá no topo. É o 10º nome mais comum entre os homens do país, com mais de 1 milhão de registros. Ou seja, tem muita gente por aí com o mesmo nome que eu. Eu, honestamente, não me importo, já que o preço da exclusividade é se chamar Eri Wagner ou Vanderlau, com todo respeito aos 40 cidadãos do país que têm essas alcunhas, claro. E chegou a hora do nosso quadro de toda terça-feira, o Descompliquês. E o Descompliquês de hoje vai ser um pouquinho diferente. Em vez de eu te explicar alguma palavra ou um conceito, vamos dar uma explorada nas razões pelas quais a gente tem tanta Maria, tanto José, tanto Silva e tantos santos aqui no Brasil. Se você não tem um desses no nome ou no sobrenome, certamente tem um parente que tem. E isso diz muito mais sobre o país do que parece. Começando pelos sobrenomes, então, já que os 5 mais populares do Brasil são um resumo da nossa história em 5 palavras. Silva é o campeão. Vem do latim silva, que significa floresta. Era o sobrenome dos portugueses que viviam perto do mato e também o sobrenome dado aos escravizados quando eles eram batizados, sem direito ao seu nome de origem. Virar Silva era virar parte do Brasil, mesmo sem ter essa escolha. Santos vem logo depois e é uma redução de todos os santos. Era dado a quem nascia no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, ou aos convertidos forçados pela Inquisição. Um sobrenome que serviu para pagar pecados e, em muitos casos, para justificá-los também, né? Oliveira é o mais bíblico, remete à árvore da paz, mas também à origem portuguesa. Famílias católicas adotavam o nome como sinal de devoção e depois ele virou um clássico de família tradicional. Souza, com S ou com Z, vem do rio Sousa, no norte de Portugal. Era o sobrenome de uma das primeiras nobrezas portuguesas a chegar aqui no Brasil, ou seja, começou na corte e terminou no zap da família. E Pereira é literalmente a árvore, do pé de pera. Era o jeito de identificar quem morava perto de uma pereira, o que mostra como os sobrenomes portugueses eram muito mais um GPS do que uma herança. Também era muito comum que os cristãos novos, aqueles de origem judaica que foram perseguidos pela Inquisição portuguesa, que eles adotassem o nome de árvores, como Pereira, ou de ferramentas, como Machado. Agora vamos aos nomes. Maria e José continuam no topo por um motivo simples. O Brasil nasceu católico, foi batizado em latim e criado à sombra de um altar. Todo mundo tinha um padrinho, uma promessa, uma imagem do Sagrado Coração na parede.
Era mais seguro chamar o filho de José do que de Zeca. Só que o censo mostra algo muito bonito, né? Mesmo com os mesmos nomes, nós somos todos pessoas diferentes. Cada Maria inventa um jeito de ser Maria, cada José tem a sua própria história e cada Silva carrega um Brasil diferente dentro do seu próprio RG. No fim, os nomes mais populares não falam de falta de criatividade, eles falam de continuidade, de tradição. O Brasil é um país tão misturado que até o nome mais comum virou símbolo de identidade. É um país que talvez não saiba exatamente para onde vai, mas sabe exatamente como se chama. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para vocês e até amanhã.